Recuperando o senso de poder. Nesta semana, talvez você venha lidar com inesperadas explosões de energia, além de picos intensos de raiva, alegria e pesar. Você está descobrindo o seu poder, ao mesmo tempo em que as amarras ilusórias do que antes considerava seus limites vão se desprendendo. Peço-lhe que, conscientemente, passe a abrir a sua mente à espiritualidade. Olá! Hoje eu estou aqui no final da semana 3 do Caminho do Artista. Essa semana era sobre a semana do senso de poder. E eu não gravei muito dessa semana. Essa semana foi meio confusa. Eu tava com muitas coisas para resolver. Tinha uma revisão para entregar, eu tinha aulas para preparar, aulas para dar. Alguns alunos tiveram que mudar o dia da aula. Eu tive que voltar dentista, como eu falei para vocês no videozinho que vocês vão ver do meu encontro com o artista. Eu tive que voltar com o aparelho de cima. Foi uma decisão um pouco difícil de ser feita, mas meio necessária, porque eu preciso arrumar uma parte de baixo ainda. E para arrumar essa parte de baixo eu precisaria usar o aparelho móvel, mas quando eu uso o aparelho móvel eu fico falando desse jeito assim, sabe, meio fofo. E para dar aula impossível, então a gente chegou à conclusão que ia ser mais fácil e mais rápido voltar com o aparelho fixo, e aí enfim, eu tava um pouco chateada com isso. Comecei uma aula nova, comecei a fazer aula de canto. Então, sabe quando tudo acontece ao mesmo tempo? Tudo aconteceu ao mesmo tempo na semana 3. E aí agora eu sentei pra fazer a checagem, e aí eu falei, eu vou conversar um pouco com ele sobre a semana 3. E depois eu gravo a semana 4. Porque a semana 4 tem um desafio muito desafiador. Pra ser bem redundante, mas bem enfática, né? Eu não li a semana 4 ainda, mas eu já passei o olho aqui e eu pensei, então é nessa semana, porque tem uma das semanas, que é a semana 4, em que a gente tem que fazer privação de leitura. Para uma pessoa que trabalha dando aula de escrita, isso é muito desafiador. Mas vamos ficar na semana 3 por enquanto. A semana 3 começa falando sobre a recuperação do senso de poder. Eu não me lembro muito de como foram as semanas 2 e a semana 3 da primeira vez que eu fiz. Eu precisaria pegar os meus cadernos daquela época e reler o que eu escrevi nas páginas matinais. O que eu posso dizer pra vocês é que a semana 2 foi muito cansativa. Eu acho que eu falei isso um pouco no vlog que eu gravei, que é o vídeo anterior a este. E a semana 3 foi muito agridoce. Eu acho que isso que ela fala aqui sobre picos intensos de raiva, alegria e pesar. Eu tive os picos intensos de pesar. Algumas das tarefas me deixaram muito pensativas. Aquilo que eu falei quando eu expliquei, acho que foi no vídeo que eu expliquei o Caminho do Artista, o primeiro vídeo dessa série. Que às vezes a gente vive uns certos lutos por versões nossas, ou por projetos que não deram certo, ou por coisas que a gente achava que a gente queria conquistar e não conquistou, esse tipo de coisa. Eu passei por isso nessa semana 3. Passei por isso porque eu acho que as atividades mexeram nesse espaço pra mim. Do livro, ela começa falando sobre a raiva, que a raiva deve ser escutada. A raiva é uma voz, um grito, um apelo, uma exigência. A raiva precisa ser respeitada. Por quê? Porque ela é um mapa. A raiva nos mostra quais são os nossos limites. Mostra aonde queremos ir. Ela nos deixa ver onde estivemos e quando não gostamos de algo. Ela aponta o caminho, não mostra apenas o dedo. Na recuperação de um artista bloqueado, a raiva é um sinal de saúde. A raiva é feita para nos levar a agir, não para se esgotar em si mesma. A raiva aponta uma direção. Devemos usar a raiva como combustível para tomar as atitudes necessárias para seguir naquela direção. Quando pensamos um pouco, em geral, conseguimos traduzir a mensagem que a raiva está nos transmitindo. E aí, assim, a raiva, às vezes, eu acho que ela vem traduzida por algumas outras formas. Às vezes a gente não fala que a gente tá com raiva, mas a gente tá frustrado, e a frustração vem de mão dada com a raiva. Eu acho que foi um pouco do que aconteceu comigo. Aqui na página, esse trecho que eu li tá na página 92, e na página 93 ela diz assim: quando sentimos raiva, muitas vezes ficamos furiosos por sentirmos essa raiva. Porcaria de raiva. Ela nos diz que não podemos mais continuar levando a vida desse jeito.
Ela nos diz que a nossa antiga vida está morrendo, que estamos renascendo e que o parto dói. A dor nos dá raiva. A estagnação, a apatia e o desespero são os inimigos, a raiva não. A raiva é nossa amiga. Não é boa amiga, nem é gentil, mas é muito, muito leal. Sempre nos avisa quando somos traídos, sempre nos avisa quando nós mesmos nos traímos. Sempre avisa a hora de agir em nome dos nossos interesses. A raiva não é a ação em si, é o convite à ação. E aí é aquilo, né? O que a gente faz com a nossa raiva? O que a gente faz com o nosso desconforto? O que a gente faz com as nossas vulnerabilidades? O que a gente faz com aquilo que a sociedade taxa como ruim? Eu cresci ouvindo que a gente não pode ter raiva. A gente não pode ter raiva das pessoas. Como assim? Você vai ter raiva do fulano, aí você bate as botas aí de uma hora para outra, vai entrar no céu como? Com o coração raivoso. Mas raiva é um sentimento inerente do ser humano e a gente deve ouvir a raiva e respeitar a raiva. E eu acho muito legal que a Julia Cameron traz isso associado ao senso de poder. Quando a gente tem raiva, a gente tem que ter autocontrole para não sair também querendo, sei lá, se vingar ou acabar tendo uma decisão por impulso ou qualquer coisa assim. Mas ao mesmo tempo a raiva nos diz muito sobre nós. E é importante olhar para esse pedaço que todo mundo fala, não olha, não sinta, não veja, não, a gente vai olhar sim, a gente vai sentir sim, a gente vai querer entender sim. Porque isso diz sobre a gente, quando a gente entende mais sobre a gente fica mais consciente, a gente consegue produzir melhor a nossa arte. Então, a semana 3 é uma semana para olhar para a raiva. Mas do mesmo jeito que é para olhar para a raiva, é para olhar para a sincronicidade. E aí ela até puxa aquele famoso ditado, né? Cuidado com aquilo que você deseja, pois pode acabar virando realidade. E aí ela vai falar sobre as orações que são atendidas e como a gente não se sente confortável em receber muitas vezes aquilo que a gente pede para uma força maior, né? Então, eu quero me tornar um artista, aí vem a oportunidade de você publicar um livro e você fica com medo. Ou eu quero colocar minha arte no mundo, mas ao mesmo tempo eu não quero colocar o meu rosto no mundo. Como que a gente lida com isso? Por que esse medo de aparecer? Enfim, então ela vai falar, como ela disse nesse primeiro trecho que eu li, né, sobre peço-lhe conscientemente possa abrir a sua mente à espiritualidade. A sincronicidade é um pouco sobre isso. Ela vai falar sobre quando a gente começa a perceber a vida conversando com a gente de volta. Quando a gente pensa numa coisa e essa coisa dá um sinal e aparece. Enfim, eu vou ler um trecho aqui que eu acho que a explicação vai ficar melhor. Pela minha experiência, temos muito mais medo de que Deus exista do que ele não exista. As pessoas falam como seria terrível se Deus não existisse. Acho que isso é balela. A maioria fica bem mais confortável com a ideia de não estar sendo observada de perto. Se Deus, e não digo necessariamente o Deus cristão, e sim uma força onipresente e onisciente, não existe, então não temos que prestar satisfações, não é? Não há retribuição divina, não há consolo divino, e se a experiência toda for uma droga, paciência, o que você esperava? Esta questão das expectativas me interessa. Se não há Deus, ou se Deus não se interessa pelos nossos pequenos dramas, então tudo pode continuar sendo empurrado com a barriga, e podemos nos sentir justificados ao declarar que certos desejos são impossíveis de realizar e outras coisas são injustas. Se Deus ou a falta de Deus é responsável pelo estado das coisas no mundo, então fica mais fácil para nós sermos cínicos e nos resignarmos à apatia. Afinal, de que adianta? Por que tentar mudar as coisas? E aqui eu acho muito interessante, né? Porque eu sempre ouço argumentos das pessoas falando assim, as pessoas que acreditam em Deus jogam tudo na conta de Deus, né? Fala assim, aconteceu assim porque Deus quis, eu não fiz porque Deus quis, eu não sei o que porque Deus quis. E a Júlia traz a perspectiva ao contrário, né? Então, se não tem Deus, eu também não preciso fazer. Se não tem Deus, eu posso fazer do jeito que eu quero e prejudicar as pessoas, porque afinal não tem uma força maior olhando. E aí, assim,
Eu acho que os dois argumentos são válidos. Quando as pessoas querem se eximir das próprias responsabilidades, elas podem ou acreditar demais em Deus ou não acreditar em Deus e usar isso como desculpa. Então ela fala aqui, né, continuando na página 95. Se Deus ou a falta de Deus é responsável pelo estado das coisas no mundo, então fica mais fácil para nós sermos cínicos e nos resignarmos à apatia. Afinal, de que adianta? Porque tentar mudar as coisas adianta muito. Se há uma força criativa que realmente nos escuta e age para o nosso bem, então somos capazes de fazer muitas coisas. Ou seja, não há justificativa para a inércia. Deus sabe que o céu é o limite. Qualquer pessoa honesta dirá que a possibilidade assusta muito mais do que a impossibilidade, que a liberdade aterroriza mais do que qualquer prisão. Se temos de fato que lidar com uma força além de nós, mesmo, que envolve a nossa vida, então talvez tenhamos mesmo que agir para realizar aqueles sonhos que são considerados impossíveis. E aí ela vai falar, né, ela vai trazer o princípio da sincronicidade, que foi cunhado pelo Carl Jung e que pode ser definido livremente como ocorrências fortuitas de eventos interconectados. Ou como eles chamavam nos anos 60 de coincidências felizes. E que isso alimenta muito o espírito do artista. Então ela vai falar que isso é uma forma da gente se sentir apoiado e de continuar alimentando o nosso espírito e de continuar querendo produzir arte em retribuição. Depois ela vai falar da vergonha. Então, né, raiva, sincronicidade e vergonha. Porque ela tá falando, alguns de vocês estão pensando, se fosse tão fácil assim, eu não estaria lendo esse livro. Aqueles que se sentem paralisados pelo medo antes de agir, geralmente são sabotados pela vergonha. Porque o ato de fazer arte é o ato da gente se expor, da gente colocar as nossas vulnerabilidades para fora, da gente contar coisas que nem a gente tem muita consciência de que a gente está contando também. Né? Por mais que a gente tenha uma intenção com o nosso trabalho artístico, nem sempre a gente tem total domínio de tudo que a gente está falando, porque muitas vezes a arte também vem de um inconsciente. E aí que às vezes a gente sente vergonha, que a gente já pode ter sido humilhado na infância por causa do nosso eu criativo, enfim. Depois ela vai entrar numa parte sobre lidar com críticas e como separar a crítica útil da crítica inútil, que eu também acho que é uma coisa muito legal. E aí ela tem 9 regras úteis para lidar com qualquer tipo de crítica. Para quem tem um livro, está na página 106. 1. Receba a crítica por inteiro, de uma vez. 2. Anote para si mesmo os conceitos e as frases que mais o incomodaram. 3. Anote para si mesmo os conceitos e as frases que considera mais úteis. 4. Faça ou pense em algo reconfortante, como ler uma crítica mais antiga de que você tenha gostado muito ou relembrar um elogio de alguém importante para você. 5. Lembre-se de que, mesmo que se tiver realizado uma obra péssima, ela pode ser um degrau necessário para galgar até o seu próximo trabalho. A arte amadurece em espasmos irregulares e requer algumas fases de patinho feio em seu crescimento. 6. Examine aquela crítica novamente. Ela o faz lembrar de alguma que recebeu no passado, especialmente com o intuito de envergonhá-lo na infância? Admita para si mesmo que a crítica atual está reativando a sua tristeza por uma ferida muito antiga. 7. Escreva uma carta para aquele crítico, não para enviá-la, na maioria das vezes. Defenda o seu trabalho e reconheça os pontos em que a crítica o ajudou, se isso for verdadeiro. 8. Volte ao trabalho. Comprometa-se imediatamente em fazer alguma coisa criativa. 9. Faça arte. A criatividade é a única cura para as críticas. E aí, nessa parte sobre as críticas, ela dá alguns exemplos de críticas boas e críticas ruins que ela recebeu e como que isso afetou o trabalho dela e como ela fez para lidar com isso. E uma das coisas que eu achei muito legal que foi, ela falou assim, que os anos dela de recuperação criativa, dessa coisa que ela faz, né, com o caminho do artista, a ensinaram simplesmente a comparecer.
Então, ao invés de desistir, eu vou lá e compareço. E aí eu recebi outra crítica, eu vou lá e compareço de novo, e de novo, e de novo. E aí, depois disso, ela tem um exercício de detetive, que ela coloca algumas frases pra gente completar. E ela vai falar do crescimento, de como a gente pode crescer com tudo isso, com a raiva, com a sincronicidade, com as críticas, com aprender a ter as críticas. E que devagar se vai longe. Ela até escreve aqui, né? Devagar se vai longe é, na verdade, o modus operandi. Significa, devagar se realiza. Que se você se compromete com as páginas matinais e tal, que isso vai te ajudando a realizar a sua arte. E ela pede pra gente se comprometer a ter um tempo só pra gente. Que eu acho que é muito importante, por quê? Porque quando a gente tem um tempo só, a gente separa também um pouco o joio do trigo e tal. Então é interessante. E aí, ela, né, na semana 3, são 10 tarefas. E a primeira delas é descrever o quarto de infância. Que eu acho que essa é uma tarefa que mexe muito com a gente. Eu acho que a do quarto de infância foi uma tarefa que mexe muito. E tem as tarefas 8 e 9, que ela pede pra gente escrever listas de pessoas que a gente admira, pessoas que estão vivas, pessoas que estão mortas, pessoas que a gente admira secretamente, pessoas que a gente admira publicamente. E comparar essas listas e ver as características que a gente pode encontrar nas pessoas aos nossos redores, ao nosso redor. Bem interessante. Checagem. Quantas vezes você escreveu a página matinal essa semana? Eu escrevi a página matinal essa semana 6 vezes. Pulei um dia que eu estava muito cansada. E aí eu falei, vou dormir mais. E foi isso. Teve o seu encontro com o artista? Sim, foi, como que eu me senti? Foi antes da minha aula de canto, ia ser a minha primeira aula de canto, eu estava um pouco ansiosa para a aula de canto, eu acho que eu não aproveitei direito esse encontro com o artista. E ele foi muito rápido, porque essa semana foi muito cheia, teve muitas mudanças na agenda. Eu acho que eu gostei mais dos da semana 1 e da semana 2. Você viveu alguma forma de sincronicidade essa semana? Sim, com os assuntos que surgiram. Eu acho que os assuntos que surgiram essa semana nas conversas tinham muito a ver com as tarefas. E aconteceu alguma coisa que você considerou significativa para sua recuperação? Eu descobri que eu sou soprano. E aí, quando você tem 39 anos e você descobre uma coisa nova sobre você, é muito divertido. Eu escrevi sobre isso nas minhas páginas matinais, acho que foi ontem. Que é muito legal a gente aprender uma coisa nova, porque a gente vai descobrindo coisas sobre a gente mesmo, e isso é muito divertido. Mas enfim, gente, em resumo, essa foi a semana 3. Agora a gente vai entrar na semana 4, que é recuperando o senso de integridade. E aí eu vou reler, né, como eu tenho feito com as outras semanas, eu vou reler o senso de integridade. E essa semana eu estou muito animada, porque eu vou discutir o livro com a minha aluna, com a Lucila, e a gente vai discutir as semanas 2 e 3. Então vai ser bem legal, assim, a aula dessa semana. Estou empolgada para isso. Essa semana foi super corrida, então o meu encontro com a artista foi meio... Eu não vou dizer de improviso, porque eu planejei. Só que as coisas saíram um pouco do controle. Tipo, hoje é sexta-feira, tá chovendo pra caramba lá fora. Eu vou começar um curso novo, uma aula de canto. E ela é perto do shopping, então eu já programei as minhas saídas, né? Pra essa semana eu tinha que ir na dentista de novo, porque o aparelho está de volta. E aí eu falei, vou na dentista, da dentista paro no shopping, como alguma coisa lá, e isso vai ser o meu encontro com o artista. Eu trouxe meu livro para ler, eu trouxe meu caderno para escrever. São 3 e 8 e eu tenho aula às 4 horas, mas é muito perto, tipo, um quarteirão de distância. E aí eu resolvi me mimar, comprando um café grande e uma torta, eu vou mostrar pra vocês. E é isso, essa semana foi muito corrida, muitos imprevistos, gente mudando horário de aula, muita coisa acontecendo, vida acontecendo, né? Então, porque também tem isso, né? A Julia Cameron, quando ela propõe o caminho do artista, ela propõe para pessoas que sejam só artistas. E eu não sou só artista, né? Quer dizer, não que ela diga isso no livro, mas a realidade dos Estados Unidos é diferente da realidade brasileira. A gente sabe que a gente tem que considerar isso também. E, enfim, eu vou mostrar pra vocês o meu café.
E esse vai ser meu encontro com o artista. Eu acho que é um encontro muito bom, porque no meio de uma semana corrida eu consegui parar por uma hora para não fazer nada além de comer coisinhas gostosas. 10 de 10. E enfim, é isso. Além da torta e do café, eu ganhei um alfajor. E eu achei ótimo isso, porque quem me conhece sabe que alfajores têm o meu coração. Então fiquei feliz com isso. A gente vai ter um momento de conversar um pouco, se vocês quiserem. Eu me considero uma amante de Clarice. Boa. E, portanto, eu estudo com amor, assim, né? Mas eu não sou da literatura, da formação acadêmica. É que eu leio muito, eu leio Clarice com muita gente lê na adolescência, né? A gente gosta de se entender, né? E aí depois continua